Vamos falar um pouco do autor do livro, João Guimarães Rosa. Ele nasceu em 27 de junho de 1908, em Cordisburgo, Minas Gerais. Foi um escritor, diplomata, novelista, romancista, contista e médico. Considerado por muitos o maior escritor brasileiro do século XX e um dos maiores de todos os tempos. A maioria de suas obras ambienta-se no sertão brasileiro. Ele participou do movimento modernista e pós-modernista. O livro Sagarana, escrito por ele, é dividido em 9 contos, cada um com personagens e histórias distintas. A obra principia por um epígrafe extraída de uma quadra desafio que sintetiza os elementos centrais da composição. Minas Gerais, sertão, bois vaqueiros e jagunços, o bem e o mal. Agora eu vou ler uma parte do epígrafe. Lá em cima daquela serra, passa boi, passa boiada. Passa gente ruim e boa, passa minha namorada. O título é um hibridismo, um dos processos de formação de palavras mais utilizados por Rosa. Saga tem origem germânica e significa conto heróico. Rana vem da língua indígena e significa a maneira de. Agora, como eu disse, o livro tem 9 contos, eu vou citar o nome desses 9 contos. O Burrinho Pedrez, A Volta do Marido Pródigo, Sarapalha, Duelo, Minha Gente, São Marcos, Corpo Fechado, Conversas de Bois e A Hora e Vez de Augusto Matraga. O nosso trabalho, a gente fala sobre o conto São Marcos, uma das principais partes da obra. Agora vamos falar um pouco sobre a construção do livro e seus principais aspectos. No quesito linguagem, Guimarães cria neologismos utilizando-se de palavras formadas por derivação sufixal, prefixal, parasintética e também por abreviação, composição aglutinada e composição justaposta. Em cada conto é comum encontrarmos história dentro de histórias, como ocorre no conto analisado por este trabalho, São Marcos. Nele, a passagem no bambuzal, onde José troca textos com quem será, prepara terreno para a trama principal entre o narrador e o mangolô. As narrativas recheadas de incidentes, casos fantásticos e imaginários. Outra característica do estilo rosiano é o gosto por ditados e provérbios. Além dos quadrinhos, organizam as noites sertanejas. No que diz respeito ao tipo de narrador, os contos, o Burrinho Pedrez, A Volta do Marido Pródigo, Sarapalha, Duelo, Conversa de Bois, A Hora e Vez de Augusto Matraga e Corpo Fechado são narrativas em terceira pessoa. Já São Marcos, Minha Gente, são contados em primeira pessoa, ou seja, o foco narrativo, ao mesmo tempo que ilumina os passos do protagonista, também revela sutilezas que esclarecem o sentido mais profundo da história. Após retratarmos esse panorama mais geral, a seguir vamos falar do conto selecionado mais especificamente. Bom, agora a gente vai abordar um pouco dos aspectos técnicos da obra da obra São Marcos, né, do conto São Marcos da obra Sagarana. Bom, para começar, o narrador ele joga com o leitor em uma ambiguidade de nomes. Logo no início da narrativa, ele diz que ele é um João de Barro, mas nessa narrativa ele pode se chamar José, por exemplo. O conto também é um de dois contos que é em primeira pessoa e o resto dos contos também é em terceira pessoa. E na medida em que esse conto é em primeira pessoa, ele ilumina os passos do nosso personagem principal, que é esse José. O conto também aborda o conceito de feitiçaria, dessa parte mais mística do ser humano, não tanto na parte mais física. Ou então ele aborda o aspecto mítico sacral de todo o complexo ser humano. E ele também, à medida em que tem essa iluminação dos passos da personagem, ele aborda certas sutilezas da obra em si, muito nesse lado da feitiçaria e do lado místico, onírico. Ele também brinca com o aspecto dos nomes, que ele usa nomes muito comuns, que acabam trazendo o aspecto de que poderia ser qualquer um naquela história, não só o nosso personagem principal. É a universalidade dos personagens, que é qualquer severino ou sertanejo. E também ele diz que todos os tipos de pessoa do sertão têm esse aspecto mais religioso inerte dentro deles. O plano da história e do discurso se confundem, assim como o homem e a natureza. Bom, a gente vai começar falando sobre, agora mais especificamente sobre
a obra de São Marcos a história do conto. A história começa retratando como é a cidade de Calango Frito, onde todos são feiticeiros, e o narrador é extremamente preconceituoso e racista com esse tipo de gente. O nosso personagem principal, o José, ele não respeita ninguém e ele não acredita em feitiçaria. Então, por mais que a cozinheira dele, a Inhá, ela ainda alerta ele de que ele não pode fazer isso, que ele tem que tomar cuidado com as pessoas da cidade, porque todos sabem fazer os feitiços, até mesmo as crianças. Ele não respeita e ele ofende a todos porque ele não acredita nesse tipo de coisa. Tanto que um dia ele estava passando na casa do João Mangolô, um negro feiticeiro, e ele acaba recitando os mandamentos do negro. Que nem é nessa cena aí que a gente vai mostrar agora. Mangalô era um preto velho, morava no Calango Frito e tinha fama de feiticeiro. O narrador, saindo do povoado, ia caçar. Passou pela casa de Mangalô e tirou brincadeira. Gritou para o preto velho. Primeiro, todo negro é cachaceiro. Segundo, todo negro é vagabundo. Terceiro, todo negro é feiticeiro. Beleza. Depois de citar os 3 mandamentos do negro, nessa caminhada, nosso personagem principal encontra o Aurus Manquitó. Ele é um sujeito experiente, contador de história, e ele é conhecido do Tião Tranjão. Ele também é muito conhecido na vida inteira do Calango Frito lá. E ele cita a história de Tião Tranjão. Na verdade, assim, o José ele estava andando na floresta e como ele não acreditava nesse negócio de feitiçaria e tal, ele vai zoar o Aurus Manquitó e começa a fazer a reza de São Marcos. E nessa que ele começa a fazer a reza de São Marcos, ele fala que o Aurus fala que essa reza ela é muito forte, e ele cita a história do Tião Tranjão. E a história do Tião Tranjão é o seguinte, o Tião Tranjão ele era um cara meio bobo assim, mas ele acaba aprendendo a reza de São Marcos pelo gestal da gaita, que meio que até chicoteia ele para ele aprender essa reza, querendo ajudar ele, na verdade. E o que acontece é que o Tião Tranjão ele acaba sendo traído pela mulher e ele arruma uma confusão com o Felipe Turco. Nessa que ele arruma uma confusão com o Felipe Turco, ele tenta partir para cima dele, ele é preso. E na prisão ele faz a reza de São Marcos e ele sai para se vingar. E ele conta, só que isso é uma história um pouco dramática, então isso na verdade é o Aurísio tentando conter a história do Tião Tranjão. Do Tião Tranjão, tentando conter o José. E depois que o Aurísio conta essa história, o José continua sua caminhada e ele encontra um bambu. E com esse bambu ele começa a trocar umas mensagens e ele acaba chamando esse bambu de quem será. Eles acabam meio que uma disputa de mensagens onde o José acaba perdendo. Mesmo sendo muito desumilde, se achando bastante, ele acaba perdendo o personagem principal, né? E depois de algum tempo, algumas outras viagens para esse lugar para pescar, num belo dia que ele foi pescar, ele acaba ficando cego do nada e ele fica muito desnorteado. E a gente representou nessa cena aí. O personagem, ao adentrar a floresta buscando o rio para pescar, começa a mergulhar em profundos pensamentos, uma verdadeira introspecção psicológica. Depois de algum tempo pensando, finalmente chega à beira do rio onde pescaria. De repente, ficou cego. Ficando cego, começou a tatear todas as árvores ao seu redor, procurando o que eram as coisas. Procurava sua pesca. Que isso, peixe? E sua vara, que estava no chão ao lado dele. Bom, como vocês puderam ver, é assim que o nosso herói, ou vilão, fica cego, ele fica bastante desesperado. Sim. Aí ele, mesmo não acreditando muito, ele acaba rezando a reza de São Marcos. E essa reza acaba guiando ele para a casa do João Mangolô. E lá ele acaba espancando o João Mangolô e eles acabam se acertando depois e ele recupera a visão no final de tudo. Continuava tateando, buscando uma direção, porém, sem pensar, começou a bramir a reza brava de São Marcos. Marcos, São Mansos, do anjo do mal, seu e meu companheiro. Quando menos percebeu, estava em frente à casa de Negro Mangalô.
e estava pronto para fazer justiça com as próprias mãos. No final de tudo, ele percebe, o João Mangolô, agora ele foi ameaçado pelo José, e o João Mangolô explica que ele costurou um retrato dele e colocou uma venda nele. Negro Mangalô, após entrar na sua casa, decidiu dar um fim bom para o nosso personagem principal. Agora ele tá perdido. Então era meio que uma brincadeira, meio que para provar que a feitiçaria também funciona, visto que o João Mangolô ele era feiticeiro mesmo, né? E aí depois que o José vai cobrar ele lá, espanca ele, ele acaba dando uma quantia para garantir que não vai ter mais nenhum tipo de confusão entre eles. E assim que termina a história.